Que o Espírito do nosso Deus nos conduza na meditação, na reflexão desta palavra do texto do Evangelho que nós lemos agora há pouco. E desse texto nós queremos pensar no tema: a autoridade de Jesus vem do Pai. Jesus está conversando com aquelas pessoas lá na sinagoga e algo chamou a atenção deles. Algo especial, algo que tinha somente em Jesus que eles conseguiram identificar. Eles perceberam que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É interessante a gente ver que eles perceberam isto, que Jesus ensinava com autoridade. Jesus falava e as pessoas simplesmente gostavam, amavam ouvir os seus ensinamentos, porque tinha algo especial. Mas Jesus não ensinava somente através de palavras. Ele ensinou com ações. Entra um homem endemoniado e reclama da presença de Jesus, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ele reclamando, o demônio estava reclamando: o que nós temos contigo? E olha que ele entrou na sinagoga. Se alguém acha que demônio não entra em igreja, lá o demônio entrou na igreja, lá na sinagoga, e reclamou da presença de Jesus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Com uma só ordem, Jesus mostra a sua autoridade sobre os demônios. E a ordem foi esta: cala-te e sai desse homem. Jesus é direto. E o demônio só restou a obedecer. Por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus fala, os demônios se calam. Jesus fala e os demônios somem. Jesus fala e os demônios vão para onde Jesus quer que eles vão. E aí é interessante nós pensarmos o que é autoridade. Se Jesus, apenas com uma ordem, o demônio lhe obedeceu. O que é autoridade para você? Autoridade é poder sobre algo ou sobre alguém. Se você tem um funcionário, você tem autoridade sobre o funcionário. Claro que com todos os limites, mas você tem autoridade. Você tem poder sobre ele de contratar, demitir, pagar e assim por diante. Jesus tinha autoridade para falar e ensinar. Isso porque ele é o Filho único do Pai Celeste. Assim como ele orou e nos ensinou a dizer: Pai nosso que está no céu, ele vem do Pai, a sua autoridade vem do Pai a ele. Isto é comprovado lá em Mateus, quando Jesus diz assim, um pouquinho antes de voltar ao céu: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que aquelas pessoas da sinagoga observaram que Jesus falava com autoridade? Em primeiro lugar, porque Jesus, ele não precisava dizer: o Senhor disse. Mesmo que ele veio do Pai, ele veio para uma missão especial, mas ele não precisava dizer: o Senhor disse, como os profetas precisavam. Mas ele dizia: eu vim do Pai e eu vou para o Pai. E ele era obediente a esse Pai em todos os momentos. Então tudo que ele fala e faz é com a autoridade do seu Pai. Jesus, usando a sua autoridade, faz o que ele veio fazer: ensinar
de todas as formas possíveis. E ensinava com autoridade a mensagem do céu de seu Pai. Ele não se importou com o que os homens pensavam sobre ele. Ele não se importou com o que os homens queriam que ele fosse. Como queriam eleger ele como rei do seu povo, aqui na terra, que pegasse em espada e fosse em batalha. Jesus não se importou com isso, mas ele não acobertou o mal daqueles homens, mas mostrou isso a eles. Ele foi fiel ao seu ministério, chamar pecadores ao arrependimento e trazer o reino de Deus aos homens. Essa era a missão essencial de Jesus, a principal missão. E depois esse trazer o reino aos homens subtende também que era salvar os homens do reino em que os homens estavam. Mesmo diante de Pilatos, ele reafirmou a sua missão dizendo: eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essas palavras de Jesus são profundas, pessoal, nós temos que pensar sobre elas. Olha o que Jesus diz, ele veio dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. E esse ouvir a voz de Jesus não é só dizer, eu li a palavra, ou fui no culto, prestei atenção na mensagem. Mas ouvir Jesus é ouvir os seus ensinamentos, é crer neles, é depositar neles a sua vida. Aqueles homens não ouviram a sua voz, tanto é que não demorou muito para eles começarem então a planejar a morte de Jesus. Não precisou muita coisa para que os homens planejassem a morte de Jesus. Essa autoridade de Jesus, do Pai Celeste e do Espírito Santo, está tentando ser tirada novamente. Assim como naqueles homens, alguns se admiravam porque ele falava com autoridade, mas alguns tentavam tirar a sua autoridade. E hoje a gente vê isso de novo, se repetindo a nível mundial e em certos lugares já do nosso país, infelizmente, nas repartições públicas já estão banindo e proibindo falar desta verdade. Então, de novo, não estão ouvindo e não querem ouvir a verdade, então tem que calar a verdade. Qualquer coisa referente a Deus de algum tempo para cá, estão querendo mudar. Vamos amenizar, não vamos dizer o que Deus disse, vamos dar uma maciada, porque se a gente amacia, a gente atrai mais pessoas. Quem atrai pessoas para o reino de Deus é o Espírito de Deus, é aquele que ouve a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus é atraído por Deus. Nós não precisamos amaciar, não precisamos esconder e não dizer o que é e o que não é pecado para atrair as pessoas. O que atrai tem que ser o amor, a verdade. Foi por causa da autoridade que estavam querendo crucificar Jesus. Eles não queriam, porque como diziam que era o rei dos judeus, imagina aquele que tinha autoridade, então ele estava se sentindo no cargo em que alguém estava cobiçando. Como se Jesus quisesse tirar a autoridade dos homens.
Como os homens que exercem poder sobre os demais não sabem até hoje lidar com a autoridade de Jesus. Quando alguém tenta calar a voz de Deus, é porque eles não sabem lidar com a autoridade de Deus. Eles não sabem diferenciar porque eles querem colocar a autoridade deles acima da de Deus. E aí começa a confusão. E vai dar problema. E dá problema. Nós, como igreja, também temos a autoridade. Agora, falando um pouquinho de nós, que estamos no mundo, não somos dele. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Nós não somos deste mundo. Nós estamos vivendo aqui porque Deus ainda nos permite viver. Mas se Deus pode chamar todos nós num piscar de olhos, se Ele quiser. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós temos a autoridade de Deus para pregar a palavra. Esta autoridade de pregar arrependimento, anunciar o reino de Deus e proclamar a sua palavra, não vem de homens. Não vem de homens. Uma congregação se reúne numa assembleia, chama o seu pastor e lhe dá o poder de, em nome da congregação, pregar a palavra. Mas vamos imaginar que tirem isso do pastor. Mas eu, pelo fato de não ser pastor, eu posso continuar pregando a palavra, porque a autoridade não vem de homens. Eu tenho a autorização da Congregação Concórdia, ser o pastor de vocês, por uma assembleia. Mas se eu não tivesse, isso não significa que eu não precisaria ou não deveria anunciar a verdade. Vocês são cristãos. Vocês têm autoridade para pregar a palavra. Vocês, em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês podem pregar a palavra de Deus com autoridade que vem de Deus e que não depende de homens. Nós não precisamos que um homem chegue para nós e diga: agora eu lhe deixo pregar. Nós podemos pregar. É claro que a gente respeita o ambiente, a gente respeita a autoridade local, mas para pregar a palavra, eu posso pregar na praça, posso pregar na rua, em qualquer lugar. No mesmo texto do Evangelho de Mateus, Jesus dá essa autoridade dizendo para nós: toda autoridade me foi dada, e logo em seguida ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa ordem não é para o pastor só, é para a igreja. A igreja somos nós. Então essa ordem de Jesus é para todos nós. Vamos e pregamos o Evangelho. E nesta ordem de Jesus também está incluída a proclamação do arrependimento e perdão. Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, essa pedra ali se referindo à confissão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, sobre esta confissão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sempre haverá cristãos no mundo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é autoridade. Quando um amigo ou alguém confessar um pecado a vocês, não digam, não batem nas costas e falem: não, não se preocupe, todo mundo faz. Você não está sendo nem um pouco cristão falando isso para ele. O que ele precisa é ouvir a mensagem do céu. E você tem autoridade
Você tem ordem de Deus para dizer a ele: pois, meu irmão, eu também quero dizer que você está perdoado dos seus pecados, em nome de Deus, em nome de Jesus. Todos têm essa autoridade. Uma coisa podemos nos alegrar: ele não somente ensina e age como alguém que tem autoridade, mas Jesus tem autoridade. Ele não somente agiu, mas ele tem autoridade. Autoridade sobre tudo e sobre todos. Os homens poderosos do mundo, o poder que eles têm não é nada diante da autoridade do nosso Deus. Ele tem autoridade para tirar toda a culpa do pecado, e ele é o único que faz isso. Ele tem autoridade para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. Teve autoridade para vencer Satanás, o mundo e a morte eterna. Vejam que eu usei o verbo no passado, teve. Não tem mais? Não, ele continua tendo. Mas ele já venceu a morte. Ele já venceu o diabo. Não é que lá no último dia ele vai vencer. Não, ele já venceu. O diabo, ele já é derrotado. O mundo já é derrotado. Não existirá mais nenhuma batalha entre o bem e o mal, porque ela aconteceu lá na cruz. E no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Creia nele e viverás eternamente diante deste que tem toda a autoridade no céu e na terra. Quando aquele demônio viu Jesus, foi até ele e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Aquele demônio estava no corpo de um homem e usou aquele homem como seu instrumento para tirar tudo que ele tinha. Tirou a sua dignidade, fez com que ele sofresse de todas as formas. Em outras palavras, tudo o contrário da vontade de Deus. Os demônios vêm para roubar, matar e destruir. Essa é a função dos demônios: matar, roubar e destruir. Quando comparamos a ação de Deus através de Jesus e a ação de Satanás e de seus anjos, percebemos que não tem nada a ver uma coisa com outra. O demônio estava certo em perguntar: que temos nós contigo? A resposta é só uma: nada. O demônio traz trevas, Jesus traz a luz. O demônio traz a morte, Jesus traz vida. O demônio traz destruição da vida, Jesus traz transformação de vida. O demônio traz anarquia, Jesus trouxe ordem e decência. O demônio traz ódio, Jesus traz o amor. O demônio traz toda a desgraça, Jesus traz o reino de Deus entre nós. O demônio traz confusão de termos, o que nós estamos vendo muito hoje. Se confunde o que é amor, se confunde o que é homem, mulher, o que é... e assim por diante. Então se confunde os termos para criar uma anarquia no mundo. Quanto mais anarquia, melhor. Jesus traz o entendimento e clareza das coisas. As obras daquele e de todos os demônios demonstram que eles não têm nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus mesmo. A pergunta dele foi show de bola. Cuidado, irmãos, com as vossas obras e com aquilo que defendem,
Através das nossas obras, nós podemos mostrar que nada temos a ver com Jesus. Exatamente como diz o texto de 2 Coríntios. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nossas obras e aquilo que defendemos devem mostrar que nós temos uma íntima relação com o nosso Deus. Que nós devemos mostrar que nós temos tudo a ver com Cristo. Que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Através dele, Deus nos fez seus amigos. Olha que privilégio. Das trevas, amigo de Deus. Amigo de Deus. De inimigos em filhos de Deus. Ele nos tornou seus herdeiros. E o nosso desejo é honrá-lo com tudo que somos e com tudo que temos. Quando isso não acontece, ainda bem que esse Deus que tem autoridade sobre tudo, Ele também pode perdoar os nossos pecados. E Ele faz isso. Acabou de fazer em nosso culto. Quando nós reconhecemos que as nossas obras não testificam as obras de Deus, ainda bem que Ele nos perdoa, Ele nos purifica e Ele nos transforma. Ele tem poder para dizer, vai em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Diante de tudo que estamos vivendo, que o nosso coração decida permanecer na verdade. Tenhamos a humildade de ouvir a palavra e a voz do bom pastor, Jesus Cristo. E que nós sejamos guiados pelo Espírito, hoje e para sempre. E que o nosso coração permaneça fiel, como amigo, como filho de Deus e como herdeiro de Deus, para sempre. Amém.